E vocês também, né? Se por um acaso, né, quiserem rever a aula, né, ela vai então ficar disponibilizada para vocês, tá? Sejam todos muito bem-vindos, certo? Para mais essa nossa aula. Hoje nós vamos ainda, né, estar falando do sistema nervoso. Nós começamos, né, falar do sistema nervoso no momento presencial também. Aí vocês, assim espero, né, vocês assistiram uma aula gravada que eu gravei e foi disponibilizado para vocês. E agora, então, a gente vai estar na aula de hoje finalizando esse processo de, assim, essa fala inicial sobre o sistema nervoso. Eu não posso dizer que a gente vai acabar tudo o sistema nervoso, porque o sistema nervoso ele coordena, né? E como ele coordena, ele ainda vai aparecer nos outros sistemas que nós vamos estar falando depois, sabe? Então, eu vou terminar de falar da organização, digamos assim, né, do sistema nervoso no nosso corpo, tá? Esse é o nosso objetivo, né, nessa nossa aula de hoje, assim, tá? Então, o que que eu vou fazer, né? Eu vou compartilhar um material aqui com vocês, o PowerPoint. Esse PowerPoint ele já está disponibilizado lá no Coque Arquivos, tá? Para vocês, como sempre, né? Já tá lá com antecedência. E se não tiver, depois eu termino a aula, eu já passo lá para ver se tá tudo certo. Se por acaso não tiver, eu já jogo ele lá para vocês, tá bom? Quando eu comecei a falar do sistema nervoso, só para você ter uma noção e lembrar, né? Eu primeiro apresentei o sistema nervoso nos animais em geral, assim. Depois eu te apresentei especificamente o neurônio e o impulso nervoso. Daí você assistiu, eu espero, né? Uma parte da organização do sistema nervoso humano, né? Onde eu mostrei para você a divisão desse sistema nervoso em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. E agora, então, eu preciso, né, terminar para vocês essa parte de sistema nervoso periférico, que eu ainda não consegui fechar, tá certo? Deixa eu só ver que tem algum recado aqui para mim. Não. Eu tenho gente chegando ainda entrando aí pelo lobby, mas a Cecília está nos orientando e nos ajudando aqui, tentando, então, jogar essas pessoas, né, aqui como participantes. Assim espero, tá certo? Que estamos aí com 94 pessoas já, né, gente? Que bom, ó. Vou compartilhar então, tá? A tela aí do meu PowerPoint. Qualquer coisa vocês me deem um toque, um aviso, um help aí, né? Opa, olha só, ficou lá no finalzinho, ao invés de ficar no comecinho. Bom lá. Então, ainda estamos falando, né, dessa função de coordenação. Qualquer coisa, pessoal, ó, eu estou aqui no chat, tá? Ou então você pode abrir o seu microfone e falar também, tá bom? Vamos finalizar, então, né, nesse módulo agora, os reflexos e o sistema nervoso periférico. É que é assim, ó, para você entender, tá? O sistema nervoso central, tá? Ele é formado pelo encéfalo e pela medula. Só que na aula anterior a essa, eu gravei, né, a aula sobre o sistema nervoso central, e eu não falei muito sobre os reflexos medulares. Tem alguém com o microfone aberto? É porque está precisando falar? Não? Só dá uma verificada aí, alguém que está com o microfone aberto, por favor. Eu acho que de repente abriu sem querer. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo, pessoal, direitinho? Estão me ouvindo? Bota um sim ali no chat para mim, por favor. Vocês estão me ouvindo? Sim? Ah, tá. Aham, sim, sim, ok. Então tá, isso. Se alguém tiver aí com o microfone ligado, sem querer, né, que às vezes acontece, só desliga para não dar interferência, tá bom? Obrigada. Então eu vou retomar. O sistema nervoso central é onde processa as informações, é formado pelo encéfalo, tudo que está aqui na caixa craniana, né, e pela medula. Só que a aula anterior, a esta que eu vou dar agora, né, quando eu apresentei o sistema nervoso central para você, ela já ficou extensa. Então, o que que eu fiz? Eu deixei para falar um pouquinho sobre os reflexos agora. Só que olha só, não tá errado, é isso mesmo, tá, pessoal? Presta atenção então aqui comigo, ó. Os reflexos, eles ainda envolvem, olha só, o sistema nervoso central, porque eles envolvem a medula, tá? E a medula faz parte do sistema nervoso central. Só que para não ficar demais, assim, muito extenso aquela aula lá, eu deixei para falar dos reflexos agora. Reflexos medulares, certo?
O que que são os reflexos? É uma forma, né, que o nosso corpo tem de responder a algumas situações de emergência, são respostas rápidas. Porque essa história de resposta rápida tem a ver com a ideia de te proteger, na verdade, sabe? Porque imagina, de repente você tá passando por uma situação onde você pisa num prego, pisou num prego, tá furando, né? Daí o que acontece? Ó, pensa comigo, o teu pé tem os receptores lá que vão captar as sensações de que o prego é pontudo. Essas informações vão percorrer a tua perna, vão subir pela tua medula, vai até o teu cérebro, daí o teu cérebro interpreta assim: ah, é um prego, é pontudo, pode machucar, vamos fazer ele tirar o pé. Cara, até tudo isso acontecer, por mais que o impulso seja rápido, você já furou o pé. Então, os reflexos, eles são respostas dadas pela medula. Então, o que vai acontecer? Antes da informação chegar no seu cérebro, a medula mesmo, ela já processa uma resposta para que você tire o pé de cima do prego. A medula faz parte do sistema nervoso central, ela também processa informações, certo? Por isso é importante a gente lembrar que ela faz parte do sistema nervoso central. Aqui, por exemplo, nessa imagem, olha só, estou te mostrando a ideia de uma possibilidade de um reflexo. Então, acompanha comigo aqui na imagem o seguinte, olha só, você tem aqui, né, a ideia de um reflexo que eu vou te mostrar e o processo inteiro, tá? A gente chama de reflexo composto, esse que eu vou te mostrar agora. Por quê? Porque ele vai envolver um neurônio sensitivo, pode ser um nervo sensitivo, eu apresentei isso para você outro dia. O que é um neurônio ou um nervo sensitivo? É aquele que leva a informação de sensibilidade. Ó, então a pessoa botou o dedo aqui numa taxinha, tá furando o dedo, o nervo sensorial percebeu isso e tá indo a informação. A informação tá chegando aqui, ó, na medula, ó. Quando chega na medula, essa região que vai aparecer agora circulada em amarelinho para você, olha só, aqui nós temos o que a gente chama de um neurônio associativo. O que esse neurônio associativo é capaz de fazer? Ele é capaz de transformar um impulso sensorial num impulso motor. Então, tá vindo um impulso com uma informação de que a ponta do dedo está sendo espetada por alguma coisa, e agora esse neurônio associativo ele converte isso para uma informação motora e manda, ó, aqui no rosinha, tá vendo nessa linha rosinha? E manda uma informação para que o músculo se movimente e tire a mão desse objeto pontiagudo. Eu quero que você entenda essa situação como sendo o que nós chamamos de um arco reflexo composto. Por que um arco reflexo? Porque eu tenho a ideia de entrar a informação sensorial, passar por um processamento e liberar uma informação motora. Então, é como se eu tivesse fechado um processo. Eu comecei na pontinha do dedo, senti, passei pelo neurônio associativo e tirei a minha mão. Isso a gente chama de um arco. Arco é o percurso inteiro, que envolve desde os neurônios sensoriais ou aferentes, né? Os associativos e os motores ou eferentes. Quem executa, de fato, o ato de tirar a mão é o músculo. Isso, olha só o que eu falei. Ato de tirar a mão. Isso eu chamaria de ato reflexo. É diferente de arco. Arco é o percurso inteiro e ato é só aquilo que o músculo faz para você, de fato, tirar a mão, nesse caso aqui, né? Estou usando tirar a mão, porque nós temos um exemplo aqui mostrado nesse sentido. Todos os reflexos medulares são desse jeito? Não, 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 não são todos desse jeito exatamente, tá? Quando o reflexo sem contato físico com o corpo. Pois é, daí alguém está perguntando aqui, tá, pessoal, sobre reflexo sem contato físico, né? Por exemplo, se eu estivesse na sala de aula, eu faria isso literalmente, sabe? Eu arremessaria um objeto a alguém, certo? E essa pessoa, ela teria um tempo para responder a isso. Ela está vendo um objeto se aproximar dela.
E aí, ou ela se defende desse objeto, ou ela, de repente, agarra esse objeto, certo? Isso também é uma resposta que a gente chama de um reflexo. A mesma coisa. Aí a pergunta que foi feita aqui era sobre exatamente essa situação. Você tem aqui, na verdade, uma informação sensorial. Só que a informação sensorial, ela está vindo, né, na verdade, através da visão. Não foi um toque, não foi o tato, foi a visão. Mas teve um neurônio sensorial que detectou um objeto chegando, certo? Ok? Daí é essa mesma história que vai acontecer. Você pode, de repente, sair e agarrar. Então, você tem que realizar um movimento. Só cuidado, tá? O reflexo é literalmente essa situação quando você não está esperando, assim, tá? É algo involuntário. Seria outra situação se eu avisasse você assim, ó. Sei lá, eu vou citar o nome da Natália, porque a Natália acabou de fazer uma pergunta agora aqui no chat, tá? Então, imagina o seguinte: estamos na sala de aula e eu digo, ô Natália, eu vou jogar essa caneta para você. Tá, daí isso não é reflexo. Porque daí o cérebro da Natália, ele já está preparado para ou agarrar essa caneta ou se defender da caneta. Entende? Então, o reflexo é uma situação onde você não tem o processamento do sistema nervoso. É a medula que está processando a informação, certo? Aí a Natália perguntou assim, ó, para agora então dizer o que ela perguntou, né? Quem leva a informação ao músculo é o neurônio motor? Sim, sempre vai ser o neurônio motor. Então, voltando naquela ideia de eu arremessar uma caneta e você não está esperando. Você tem o nervo sensorial, que está captando a imagem, que é o teu nervo óptico, certo? Daí você tem o processamento da informação, e aí o nervo motor faz você ou agarrar, como eu disse, botar a mão na frente, se defender, agarrar a caneta, nesse sentido. Eu sempre que falo do reflexo também faço um comentário sobre uma situação que é comum, né, a gente ouvir, que é goleiros agarrando pênalti. Às vezes a gente escuta o narrador das partidas de futebol, né, falarem assim, né? Ah, o goleiro fez uma defesa de puro reflexo. Na cobrança de um pênalti não é reflexo, é tempo de reação. Ele treina para isso, entende? Por que que não é reflexo? Porque ele está esperando. Veja bem, ele está ali posicionado embaixo daquela trave e tem alguém na frente dele para bater a bola para dentro do gol. Então ele está esperando isso. O que que ele tem que treinar? O tempo de reação. Ele tem que treinar a musculatura dele para agir o mais rapidamente possível à medida em que a bola entra em movimento, certo? É diferente de repente, no meio da partida, ele nem tá percebendo direito a bola, porque tem um monte de gente lá no meio, e numa cabeceada que alguém dá, ele teve que fazer um movimento rápido, daí sim, a gente poderia dizer que é um reflexo. Tá? Então, reflexo é sempre uma resposta que o corpo dá que não é uma resposta voluntária, é algo que você não está esperando, certo? Não sei se ajudei aqui a esclarecer algumas dúvidas, né? Certo? Qualquer coisa é isso que vocês podem fazendo. Vão escrevendo ali para mim, que daí eu vou ajudando aqui nas respostas. O processamento, alguém está perguntando aqui sobre o processamento. O processamento no reflexo medular é feito na medula. Reflexos, nem todos são medulares, certo? A gente tem reflexos que são executados pelo bulbo. Vamos lá, então, ó, acabei de comentar, vou reforçar. Reflexo é sempre resposta involuntária. Então, o reflexo nunca vem do cérebro, porque o cérebro cuida dos movimentos voluntários, certo? Mas os reflexos podem vir do bulbo, certo? Nós temos vários reflexos que são comandados pelo bulbo, como o reflexo do soluço, do tossir. Isso é o bulbo, não é a medula daí. É reflexo também, certo? Frente a uma situação onde você tem o ar que entrou no lugar errado, onde você se engasgou, o teu bulbo manda você fazer alguns movimentos para diminuir os riscos que isso pode vir a trazer no seu corpo. Tá? Então, nem sempre, né? Só reforçando ali o que a Natália perguntou, nem todos os reflexos são comandados pela medula, certo? Outros órgãos, que não é o cérebro, nunca é o cérebro, isso você tem que ter certeza, ok? Podem também estar relacionados com outras ações de reflexo, tá certo?
Um reflexo bem comum também, que a gente percebe, é o piscar. Piscar é um reflexo. É aquela história. De novo, se eu estivesse na sala, eu faria isso, assim. Eu vou aproximar um objeto do seu olho, assim, diretamente. Você pisca. E isso, pessoal, é tão forte, assim, esse reflexo, que mesmo que você saiba que eu, obviamente, não vou furar o teu olho, é difícil você não fechar, certo? É bem complicado isso, assim, sabe? É uma situação de proteção tão intensa que mesmo você consciente que eu não vou furar o seu olho, é difícil você conseguir manter o seu olho aberto quando tem um objeto se aproximando. Não é você fazendo em você mesmo, tá? Que daí não dá. É igual a história das cócegas, né? Sabe a história das cócegas, né? Se você fizer cócega em você mesma, você não sente. Agora, se você é cosquento, né, e outra pessoa encostar em você, nossa, você já fica aí sentindo essas reações todas, tá bom? Existe uma outra maneira de o teu corpo responder, né, através da medula ainda, os reflexos, que é uma forma um pouco mais simples, tanto que a gente chama mesmo de arco-reflexo simples. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. O nervo associativo está ligado a ele quem? Não entendi, Natália, depois tu repete ali que eu não sei a ele quem que você quer saber, tá bom? A pergunta do Gabriel é: se célula adjacente a um neurônio que está fazendo sinapse por um músculo, ele vai responder contraindo ou relaxando? Não entendi o que você está perguntando, Gabriel, porque os movimentos de contração muscular, muitas vezes eles são voluntários, né? Então, de repente, se é uma ação voluntária, não vai interferir em nada aqui no reflexo, tá? O Vinícius está perguntando, qualquer coisa vocês vão botando ali que eu vou lendo e daí vou ajudando a esclarecer melhor, tá? O Vinícius está perguntando assim, ó, a gente nasce com esse tipo de reflexo ou criamos, né, durante a vida? Então, Vinícius, alguns reflexos nós já nascemos, tá? São inatos. Reflexo, na verdade, né? A grande maioria deles são inatos. O que tu pode fazer? Tu pode, na verdade, melhorar o tempo de reação em ação a esses reflexos, certo? É, por exemplo, essa situação que está mostrada aqui agora, nesse slide, que é o chamado reflexo patelar, né? Que é aquele tradicional que o médico, inclusive, testa, né? Na gente, assim. Muitas vezes o médico, ele quer saber o tempo que o teu corpo leva para reagir a essas situações. Então, ele faz isso, né, através desse tal de reflexo patelar. Ele pega uma espécie de um martelinho, né, com uma borrachinha na ponta ali, tá? E aí, o que ele faz é bater numa região específica aqui do teu joelho, né, onde passa um nervo sensitivo. Esse nervo, olha só, ele vai até a medula e a medula faz você levantar a tua perna, assim, sabe? Isso é um reflexo simples, não tem aquele processamento todo que acontece aqui no nervo associativo, certo? Mas isso mede o tempo de reação que o teu corpo tem entre sentir, né, entre o toque e o movimentar a sua perna, assim, tá? Por que que às vezes isso é importante? Porque, como eu disse, os reflexos, em geral, eles estão ligados à nossa proteção, certo? E se estão ligados à nossa proteção, é importante que a gente tenha, né, eles agindo no nosso corpo de forma eficiente, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui que apareceu mais uma perguntinha aqui, aliás, mais uma perguntinha, só mais uma. Sim, a pergunta foi se o nervo associativo ele está ligado a um processador, né? Está ligado com processar a informação. Sim, o nervo associativo, ele na verdade processa uma informação que é inicialmente sensorial e faz uma transformação, na verdade, tá? Numa informação motora. Por quê? Porque a gente precisa de uma resposta a essa sensação. E essa resposta, né, ela vem então através de um nervo motor. Então, eu preciso obrigatoriamente fazer essa transformação. É aí que entra, então, os neurônios associativos que estão presentes aí na medula, certo? Então, justamente por isso, né, a Elita perguntou do neurônio associativo. São duas formas diferentes de nós termos, né, digamos assim, a medula participando dos reflexos, envolvendo em algumas situações, para eu ter o reflexo, eu preciso da ação do neurônio associativo. Em outras, não. Por isso que a gente fala neurônio complexo
e neurônio simples, assim, sabe? Porque nós precisamos são situações diferentes. No reflexo patelar eu não preciso, mas naquela situação que eu falei para vocês de espetar, então dependendo da situação, eu preciso sim do neurônio associativo para que a ação, né, motora aconteça, tá? Certo? Então são duas situações diferentes. No reflexo patelar eu nunca vou precisar. Mas quando eu tenho aquela situação de encostar a mão numa chapa quente e tal, isso eu sempre vou precisar do neurônio associativo fazendo essa transformação, certo? Aqui a gente tem apenas, né? Então, nesse arco também, tá, pessoal? É sempre o caminho completo que eu tô te mostrando, tá? O neurônio sensitivo, né? Que tá percebendo, então, quando o médico deu a batidinha ali, né, no nervo sensorial que passou ali na região do joelho da pessoa, né? E o nervo motor, então, levantando o pé da pessoa, certo? E como eu tinha dito, né, pessoal, eu vou repetir para que não tenha nenhuma dúvida, assim, tá? O cérebro ele não participa das ações de reflexo, mas ele tem ciência, digamos assim, do que está acontecendo. Vamos imaginar que você tenha encostado a mão numa chapa bem quente. Quando você encosta a mão numa chapa bem quente, os receptores táteis da sua mão, né, captam a sensação de que a chapa está quente. Essa informação vai passar pelo seu braço, vai chegar na sua medula e ela tem o caminho, né, normal dela é chegar ao cérebro. E o cérebro teria a consciência de que a chapa está quente. Pois é. Só que o que vai acontecer é o seguinte: quando essa informação de que a chapa está quente chegou na tua medula, a tua medula já converteu isso num impulso motor para você tirar a mão, mas a informação sensorial, ela continua e ela vai chegar no teu cérebro. E o teu cérebro vai tomar consciência de que a chapa está quente. Só que quando você tomou consciência de que a chapa está quente, a sua mão não estava mais na chapa. A sua mão já tinha saído da chapa. E quem fez a sua mão sair da chapa não foi o cérebro. Não foi uma ação voluntária, foi uma ação involuntária, certo? Deixa eu só ver que chegou mais uma perguntinha aqui. Ah, a pergunta aqui foi assim, ó, aquelas pessoas que não sentem dor. Bom, não sentir dor, daí a gente tem que analisar, porque existem várias situações que isso pode estar acontecendo. Pode ser uma região de processamento das informações da dor, tá? Pode ser uma perda de sensibilidade local, que é o que acontece, por exemplo, quando uma pessoa tem hanseníase. Hanseníase, também popularmente e antigamente, né, chamada de lepra, a bactéria, ela causa uma perda de sensibilidade em algumas regiões. Daí, tipo, naquela região que está afetada, a pessoa não sente nada, porque as terminações nervosas estão sendo destruídas pelas bactérias causadoras da doença. Mas isso pode ser até revertido em algumas situações. Então, assim, não sentir dor tem muitos aspectos que poderiam ser levados em consideração, assim, tá? Não é necessariamente uma situação. Outra coisa em relação à dor, que foi perguntado aqui, daí já aproveito, né? E falo assim, ó, a sensibilidade à dor, ela é diferente nas diferentes regiões do corpo de uma pessoa, e é diferente de uma pessoa para outra pessoa, tá certo? Então, isso a gente tem que respeitar, cada pessoa é uma pessoa. E na mesma pessoa, em algumas regiões do seu corpo, a sua sensibilidade à dor é maior, porque você tem mais terminações nervosas também, tá? A dor é identificada, né, reconhecida por terminações nervosas, certo? As outras sensações, como frio, calor, tato, daí são corpúsculos táteis, diferentes corpúsculos táteis, tá bom? O gelo, a pergunta foi assim, ó, por que que o gelo, ele funciona como um anestésico, né? O gelo funciona como um anestésico em primeiro lugar porque ele é constrictor, né? Certo? Então é isso, na verdade, tá? Ele vai fazer uma contração, né, nos vasos sanguíneos, tá? Tem gente que sente dor atrasado, tem um delay, alguém falou aqui. Então, é como eu falei, Isadora, é difícil, sim, essas questões, né, relacionadas à dor e à sensibilidade, porque isso varia muito de pessoa para pessoa, sabe? Então, de repente,
sei lá, eu aperto a mão de alguém, ou uma área do corpo de alguém, de duas pessoas, e as duas pessoas sentem isso de maneira diferente, sabe? São sensações, né, que são interpretadas de maneira diferente nas pessoas, tá? É bem complicado, assim, pensar nessa questão de dor, mas, para terminar, isso eu sou obrigada a lembrar para vocês que a dor, ela é sempre associada a uma questão de proteção do seu corpo, tá? Por quê? Porque se você sente dor, teu corpo vai entender que tem alguma coisa errada, tá? Então, quando a gente tem dor em alguma situação, estou com dor aqui na lombar, talvez seja a postura que não está correta. Estou com dor de barriga, tem alguma coisa que está acontecendo aí que está fazendo você sentir isso. Não é normal a gente sentir dor do nada, tá? É claro que às vezes, como eu disse, a gente pode ser mais tolerante à dor. Então, de repente, eu sinto dor de cabeça, mas eu não vou ficar prostrada porque eu estou com dor de cabeça. Eu, de repente, se eu não aguentar, se for muito forte, eu tomo um analgésico e tal, mas não dá para eu ficar pensando que a dor é algo normal, assim, tá? Existem algumas doenças, né, que fazem com que a pessoa tenha uma sensibilidade maior à dor. Então, para ela, né, para essas pessoas, né, elas, às vezes, qualquer toquezinho, toque mesmo, sim, né, parece um toque bem de leve, mas para ela isso já é, na verdade, né, uma dor bastante intensa. Então, tem também essas situações que precisam ser analisadas, tá? Mas isso, né, gente, como eu falo sempre para vocês, não é a Clarice, não é um professor de biologia, né, que vai dizer o que que a pessoa tem, se ela é muito sensível à dor ou se ela é pouco sensível à dor. Isso daí, se for uma coisa que incomoda a pessoa, ela precisa procurar, nesse caso, um neurologista para fazer uma análise, certo? Porque assim como tem pessoas que são muito sensíveis à dor, tem pessoas que são muito tolerantes à dor, certo? Então tem também isso. Mas se é uma coisa que é normal para você e não te incomoda, você não tem problema com isso. A questão é que às vezes isso incomoda as pessoas. Daí quando incomoda, você precisa correr atrás. Existe o que a gente chama de um normal para mim. Um normal para mim, Clarice, é diferente de um normal para você. Então eu tenho que buscar essas situações. Tá certo, pessoal? Bom, vamos em frente aqui, tá? Vamos seguindo. Qualquer coisa vocês vão me mandando aí umas perguntinhas, tá bom? Perfeito. Gente, envolvendo o sistema nervoso, assim, sei lá, a gente poderia ficar discutindo muitas coisas, sabe? Mas tem muitas também que a gente ficaria só nas especulações, assim, que são situações que nós não temos explicações ainda, sabe? É uma área da medicina que está, assim, se desenvolvendo bastante, evoluindo muito. Tem muita gente, eu já falei disso, né? Pesquisando sobre, porque hoje a gente entende, né, que o nosso sistema nervoso, ele tem uma plasticidade maior, assim, ele tem uma capacidade de se desenvolver. Durante muito tempo, pessoal, muito tempo mesmo, né? Os cientistas acreditavam que o sistema nervoso ele não tinha capacidade de se regenerar, de se reconstruir, de formar novos neurônios. Hoje a gente sabe comprovadamente, né, por meio de trabalhos científicos, que isso é possível. Entende? Então, veja, foi um avanço muito grande. E isso, pessoal, tem uns 10 anos. Entende? Então, assim, até 10 anos atrás, se acreditava que o sistema nervoso, ele não era muito plástico, assim, plástico no sentido de se moldar, né? Maleabilidade, ele não tinha muito. Hoje a gente sabe que tem, só que a gente precisa desenvolvê-lo. Tá? Isso aí é uma coisa que eu vou bater nessa tecla o tempo inteiro. Sistema nervoso só se desenvolve mediante estímulo. Se eu não estimular, não vai se desenvolver, tá? Então eu preciso literalmente disso, tá bom? Em frente, pessoal. Daí agora sim. Isso daí da medula fazia parte do sistema nervoso central ainda, tá? Nós não temos dois sistemas nervosos, tá, gente? Nós temos um sistema nervoso. Uma área do sistema nervoso processa as informações, que é o sistema nervoso central. E outra área do sistema nervoso faz a comunicação, faz o leva e traz das informações. E isso é o que nós chamamos de sistema nervoso periférico. Esse tal sistema nervoso periférico, ele é constituído basicamente de nervos. Que nervos são esses? Ou o que que são esses nervos? Eu já tinha comentado com vocês. Ó, tá aqui embaixo, ó. O que que é um nervo? É um conjunto de neurônios envolvido por um tecido conjuntivo,
certo? Isso é um nervo, é algo que eu consigo enxergar a olho nu, inclusive, certo? O nosso sistema nervoso periférico é basicamente vou começar aqui de baixo, tá? 33 pares de nervos raquidianos, que são os nervos que partem da nossa medula. Vão para onde esses nervos, Clarice? Partem da medula e vão se espalhando no nosso corpo. Para quê? Para receber as informações. Ora, eu não acabei de falar ali que a medula processa as informações? Pois é, mas para a informação chegar na medula e ela fazer o processamento, essa informação foi através dos nervos sensoriais, não foi? Tá, então o nervo sensorial que levou a informação até a medula faz parte do sistema nervoso periférico, certo? 12 pares de nervos cranianos partem de onde? Do encéfalo. E vão para onde? Para várias partes do nosso corpo, para poder levar, captar. Eu disse para vocês assim, ó, se eu atirar, se eu arremessar um objeto, você está vendo, opa, tá vendo um nervo sensorial, tá percebendo a imagem. Esse nervo sensorial é um nervo, ó, tá vendo? Ele faz parte do sistema nervoso periférico. Você está entendendo que isso não é um outro sistema nervoso? Ele faz parte daquilo que nós já comentamos. Só que nervo não processa a informação. Nervo só transmite o impulso. O máximo que você pode pensar em termos de processamento são os gânglios, que também estão no nosso sistema nervoso periférico, tá? O que é o gânglio? O gânglio é a região onde eu tenho os corpos celulares. Eu vou fazer aqui nesse cantinho, ó, só para você lembrar, tá? Rapidinho, ó. Neurônio tem corpo celular e axônio, certo? Então, o que é um nervo? Vários neurônios, ó, tô fazendo vários neurônios, certo? Essa região onde eu tenho vários corpos celulares, isso vai constituir um nervo, certo? Isso aqui a gente chama de gânglios, certo? Esses gânglios, veja, eles estão fora do nosso sistema nervoso central. Eles estão espalhados no nosso corpo. Em algumas situações, existe processamento. O corpo celular do neurônio é capaz de fazer processamento. Caso contrário, se a gente pensar só nessa região do nervo, né, que é o axônio, daí é só para transmitir o impulso nervoso. Perfeito? De um neurônio para outro, de um neurônio para um músculo. Daí entra aquela história que a gente comentou em outra aula, que são as sinapses, as regiões de comunicação. Tudo bem? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. Tá indo? Perfeito. Então, vamos lá. Nosso sistema nervoso periférico, ele é constituído de gânglios, que são aglomerados de corpos celulares fora do sistema nervoso central, e nervos. Nervos cranianos e nervos raquidianos. Perfeito? Essa é a estrutura do nosso sistema nervoso periférico. Para que ele serve? Levar as informações até o sistema nervoso central, para que o sistema nervoso central processe. Quem é o meu sistema nervoso central? Os órgãos que estão no encéfalo, mais os órgãos que compõem a nossa medula espinal. Fechou? Muito bem. Vamos em frente, então. Esse sistema nervoso periférico, ele tem ainda uma subdivisão. É nervo, tá? Certo? Só que esses nervos podem estar associados a ações voluntárias. Ó, ações voluntárias. Eu estou dando tchau para vocês. Tá, eu fiz esse movimento de dar tchau voluntariamente, certo? Então, os nervos que trouxeram a informação do meu cérebro, especificamente, né? Uma ação voluntária do meu cérebro, certo? Para eu mexer o meu braço e a minha mão ficar balançando, dando tchauzinho para vocês, faz parte, ó, é nervo, faz parte do sistema nervoso periférico. Só que a gente diz que é uma ação voluntária. Então, a gente inclui isso numa divisão do sistema nervoso periférico que a gente chama de divisão somática, certo? A divisão somática do nosso sistema nervoso periférico, ela inclui tanto nervos sensoriais quanto nervos motores e tem sempre uma ação voluntária, certo? Ok? Já a divisão autônoma, ó, presta atenção, autônoma é algo que acontece automaticamente, ou seja, é uma ação involuntária. Nervos que partem do bulbo e mandam o meu coração acelerar. Peraí, ó, é um nervo que vai do bulbo,
é um órgão que controla movimento cardíaco e movimento respiratório. Quem levou essa informação do bulbo até o meu coração? Um nervo. Se é nervo, faz parte do sistema nervoso periférico. Gente, o sistema nervoso central, certo? É só a medula, o miolinho, ok? E os órgãos que estão lá no encéfalo, que eu te apresentei na aula anterior, que é o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico, tá ok? Perfeito? E daí tem mais uma coisa ainda. Parece que eu não acabo de dividir nunca, né? Então vamos lá. Ó. Sistema nervoso periférico, nervos, está dividido em ação voluntária e involuntária, ou seja, você tem, eu posso chamar assim, tá? Ó, sistema nervoso somático, sistema nervoso autônomo, tá? Posso usar essa expressão, tá bom? Sistema nervoso somático, sistema nervoso autônomo, perfeito? Mas ele está dentro do sistema nervoso periférico, são só os nervos. E é aí que eu vou fazer mais uma divisão, então. Esse sistema nervoso autônomo, autônomo apenas, tá? Que é o que de ação involuntária, ele está subdividido ainda em dois ramos, digamos assim, tá? Que é o que a gente chama de ação simpática e ação parasimpática. Então, dentro do sistema nervoso, ó, autônomo, certo? Ó, aqui nesse slide você consegue enxergar isso, ó. Faz parte do sistema nervoso periférico, é a divisão autônoma, certo? É a parte que requer ações involuntárias. Você tem a parte simpática. Posso chamar de sistema nervoso simpático? Pode. Posso chamar de sistema nervoso parasimpático? Pode, certo? Ok? Só que eu tento evitar um pouquinho, sempre usar sistema nervoso, porque senão a gente acha que a gente tem 10 sistemas nervosos no nosso corpo, né? Ah, tem o central, tem o periférico, tem o somático, tem o autônomo, tem o simpático, o parasimpático. Não, não. É tudo a mesma coisa. Tá bom? O sistema nervoso simpático, ou seja, os nervos, né? De ação simpática e os nervos de ação parasimpática. Vamos deixar claro desse jeito, então. Perfeito? No geral, pessoal, olha só. A ação simpática do nosso sistema nervoso autônomo periférico, ele é comandado por um mediador químico, né, um neurotransmissor, que é a noradrenalina, ou norepinefrina, também pode ser assim, tá? É mais comum falar noradrenalina mesmo, tá? O sistema nervoso autônomo, então, ele comanda as ações involuntárias. E quando é liberado o neurotransmissor noradrenalina, ele não é o único, mas ele é o principal, tá bom? O que vai acontecer no seu corpo? Vai ter algumas reações. Entre essas reações, no geral, a gente diz que ele acelera, porque ele vai ser, esse neurotransmissor, né, da ação simpática, vai ser liberado, principalmente quando você está numa situação de emergência, numa situação onde você precisa responder rapidamente a uma situação específica. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat que tem duas perguntas. Ah, tá. O sistema nervoso autônomo controla, então, ações involuntárias. Pronto, respondi. Somático e autônomo envolve os gânglios também? Então, dentro do sistema nervoso periférico, a gente tem nervos e gânglios. Então, tanto na ação autônoma, simpática, parasimpática, ao longo do nervo, a gente vai ter os gânglios. Deixa eu fazer uma outra. Esses esquemas ficam horrorosos, mas às vezes ajuda. Eu vou tentar representar como se fosse um nervo aqui, tá? Não é um neurônio, agora é um nervo, tá? Então, imagina assim, ó. Isso aqui que eu fiz é um nervo, tá? Então, eu tô vendo, ó, nessa região que eu botei aqui mais dilatada, assim, ó, é onde fica um gânglio, certo? Então, ao longo do nervo, eu posso ter vários gânglios, porque lembra que um nervo é um conjunto de vários neurônios, né? E aqui o que estão? Os corpos celulares e aqui os axônios. Corpo celular, axônio, corpo celular, axônio. Aqui tem outro corpo celular, axônio, corpo celular, axônio. Então, onde os corpos celulares se organizam, né, ou se aglomeram, formam os gânglios. E isso tá em todos os nervos, tá bom? Tanto de ação simpática, parasimpática, autônoma, tanto faz. Fechou? Muito bem. Voltando aqui, então, o que a ação simpática faz? Ela, de um modo geral, então, está associada a questões de liberar noradrenalina em situação de emergência,
né? Então, uma situação de estresse. Gente, eu falo uma situação de emergência, eu não gosto muito da ideia de uma situação de perigo, tá? Porque às vezes não necessariamente é um perigo. É uma situação desconhecida, talvez seja a maneira mais correta, assim. Por exemplo, você vai se submeter a uma prova eliminatória, sei lá, num vestibular. Daí o teu coração acelera, a tua mão fica transpirando e você fica naquela angústia, você quer que a prova chegue logo, mas ao mesmo tempo você não quer. Isso é a adrenalina e a noradrenalina liberadas no teu corpo, certo? É isso que está acontecendo. Por que está tendo essas reações? Porque esse neurotransmissor, ele é captado, né? Ele tem receptores na região dos vasos sanguíneos, na região do coração. Então, tem vários receptores em vários órgãos do corpo que recebem esse neurotransmissor e, consequentemente, reagem a ele, certo? Ao contrário do sistema nervoso simpático, a raiz, né, ou a parte que a gente chama de parasimpática do nosso sistema nervoso autônomo, ela faz a ação contrária. Ela tende a fazer o seu corpo voltar a um estado de equilíbrio, a um estado de repouso. Então, veja bem, você estava submetido a uma situação de emergência, liberou os neurotransmissores, desencadeou uma série de reações no teu corpo. Eu acho que a mais fácil de você perceber é o coração acelerando, a respiração também acelerando. Só que isso vai passar. Tá, e quando passa? Pois é, e quando passa, esses mesmos órgãos, eles precisam receber uma informação de que tem que voltar ao estado original. Então, teu coração tem que diminuir a velocidade do batimento. Então, tem que receber uma informação para isso acontecer. A gente diz assim, né? Ah, é tudo automático. É tudo automático, mas tem controle. Só que não é o cérebro que está controlando, mas são essas substâncias aí, ó, esses neurotransmissores liberados pelo sistema nervoso. Então, mesmo que não seja uma ação voluntária, tem substâncias químicas e tem áreas do nosso sistema nervoso controlando isso, certo? Então, meu batimento cardíaco acelerou e agora voltou. Eu falo e vou reforçar, tá, pessoal? Não associe, tá, a ação simpática do seu sistema nervoso autônomo apenas a situações de emergência. É que é comum na situação de emergência, tá? Mas não é só. Se você marcou um encontro com alguém que você tá afim, assim, sabe? Uma garota, um garoto. Cara, quando você quando tá chegando a hora de você encontrar essa pessoa, teu coração vai sair pela boca. E o que que é isso? É esses neurotransmissores aqui. Tá, é uma situação de emergência, isso? É uma situação de perigo, isso? Normalmente não, certo? Mas o teu corpo reage dessa maneira, certo? Existe uma situação, assim, que a gente tem que, claro, é difícil, não estou dizendo que é fácil, mas existe uma situação que a gente tem que aprender a controlar a liberação dessas substâncias. Porque em excesso, tá, pessoal, elas acabam prejudicando até o seu raciocínio, sabe, a sua tomada de decisões, tá? Por isso que o excesso de adrenalina e noradrenalina, nos momentos que antecedem, por exemplo, uma prova de vestibular, pensando que vocês são estudantes de segundo ano e que daqui um tempinho, ano que vem, vão fazer vestibular para valer, né? Às vezes é o que a gente usa a expressão, né? Derruba o candidato, sabe? Porque ele tá tão adrenalizado, né? Que ele não consegue nem raciocinar direito, certo? Então tem que tentar, né? Diminuir essa tensão toda, tá? E aí diminuir essa tensão toda para quê? Para exatamente não liberar tanto desses hormônios que são importantes, é claro, né? Mas para você poder então ter um equilíbrio, né? E você poder usar todo o seu potencial. Vai aparecer aqui para você uma imagem gigantona, tá? Ah, tá, peraí antes. O sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático, eles têm ação antagônica. Então, veja, se o meu corpo está liberando noradrenalina, ele está liberando noradrenalina para desencadear uma certa reação no meu corpo, de acelerar, de aumentar algumas ações. Daí ele não vai estar liberando acetilcolina, porque a acetilcolina tem uma ação oposta. Daí não faz sentido, né, pessoal? Entende? Então, é sempre ação antagônica, e por ser ações antagônicas, ou seu corpo está nesse momento exato, ele está liberando a ação simpática, está liberando noradrenalina. Daqui meia hora, de repente, é o parasimpático que vai liberar a acetilcolina, mas não dá para ser no mesmo instante. Se um manda acelerar o coração e o outro manda o coração voltar ao ritmo normal, parasimpático. Gente, não é para parar, né? Certo? Mas a ideia é nesse sentido, tá? É de diminuir a ação desencadeada pelo simpático.
Perfeito? Se parar, a gente morre, né? Se parar o coração, por exemplo, ok? Vou para frente. Ó, era essa imagem que eu disse que era gigantona que ia aparecer aqui para você. O que acontece aqui, assim, ó, é a ação, né, desse sistema nervoso parasimpático, desse sistema nervoso simpático e as várias ações desses neurotransmissores. Não precisa você decorar tudo isso, tá? Eu só botei aqui essa imagem, ela aparece frequentemente para você perceber exatamente a ação contrária. Então, veja, o simpático, noradrenalina. O que quando ele é liberado no teu organismo, ele faz a tua pupila dilatar, certo? Mas o parasimpático, acetilcolina, faz a tua pupila contrair, certo? Então, assim, as ações, elas são sempre opostas. E se você perceber, de um modo geral, aqui desse lado do simpático, né, você tem uma ação no sentido de acelerar, de aumentar. Em algumas situações, não é assim, sabe, de aumentar, e sim de diminuir. Por exemplo, sabe, quando você pensa na questão da digestão, o simpático, ele inibe a atividade que ocorre lá no processo digestivo, o simpático, ele inibe, na verdade. Por quê? A ideia é mais ou menos assim, pessoal, olha só, se você está, o simpático tende a te preparar para uma situação desconhecida, tá, então ele não pode tu não pode ficar gastando energia para fazer digestão, então inibe o processo digestivo. Por isso que o excesso dessas substâncias também causa náusea, mal-estar, vômito, porque realmente esses hormônios, né, esses neurotransmissores, eles dificultam, né, na verdade, esse processo digestivo, tá? Por causa da situação, ó, o simpático, ele tende a te preparar para uma situação de emergência, então o que ele quer é isso, na verdade, certo? Ele promove um relaxamento dos brônquios. Por que um relaxamento dos brônquios? Para passar mais ar, certo? Se você contrair os brônquios, vai entrar menos ar nos teus pulmões, certo? E nesse momento você está precisando que entre mais ar, entende? Então, só para você perceber, assim, tá? Que você tem aqui, ó, uma relação, né, contrária de ações no nosso corpo. Sistema nervoso simpático, sistema nervoso parasimpático. Perfeito? Gente, mais uma vez estou falando para vocês. Não é outro sistema nervoso, tá? São só os nervos, tá bom? Ok? Só os nervos que... Alguém tá me perguntando aqui... Opa, já tá no horário, gente? Meu Deus! Caramba, meu! Já tô terminando, gente. Só um segundinho, tá? Ó, no sistema nervoso ainda, rapidinho, prometo para vocês, só para lembrar vocês que no sistema nervoso tem outras células, que não é o neurônio, tá? Além do neurônio, existem células como os astrócitos, tá vendo aqui, ó? Astrócitos, certo? Eu já tinha que ter terminado minha aula, que é responsável pela sustentação dos neurônios, certo? As miróglias, que são responsáveis em fazer o processo de fagocitose para proteger os neurônios. Os neurônios são esses amarelinhos aí, tá? E os oligodendrócitos, que eu já falei, que são responsáveis em formar a bainha de mielina, tá bom? Moçada, beijos, desculpa. Ó, exercícios, tinha aqui pra gente fazer também, mas não vai dar tempo, tá? Lá no final tem a lista no estudos para vocês. Grande beijo. Gente, se ficou dúvida, me procura, por favor, ali no nossos momentos, né? Certo? Que a gente tem para poder fazer os nossos esclarecimentos.